Eu confesso para vocês que quando eu abri esse canal, a minha intenção era tentar criar um vínculo maior com os torcedores do Santos e vim aqui debater sobre o que o time poderia fazer dali para frente, o que a gente teria de perspectiva para conquistar, como que seria o ano de 2024, que era um ano difícil porque estaria na Série B. E ao longo desses 200 episódios, essa relação com o Santos, ao invés de estar mais próxima, ela parece que foi se desgastando. Eu chego no episódio 200, que é esse do meu canal do Santos, com aquele sentimento de que você faz as coisas no embalo. A gente volta aqui, vídeo atrás de vídeo, para falar das mesmas coisas, para falar do óbvio, para falar do que se repete, para falar de algo que qualquer pessoa que não torce para o Santos chega, assiste um jogo e fala: não é possível que esse time seja tão ruim. Esse time é muito ruim. Um jogo que um rival qualquer assista do Santos, ele pega todos os problemas do Santos. Todos, sem exceção. E quem está lá dentro é incapaz de fazer isso. Quem está lá dentro acha por bem que tem jogadores ali que são líderes do elenco. E deixa eu te falar uma coisa. Líder que leva o time pro buraco pode ter um relacionamento que for. É um líder porcaria. É um líder que não vale a pena. É um líder que não deve estar na sua organização. Se a sua organização vai mal e o seu chefe é muito gente boa na hora do almoço, o seu chefe é ruim, porque o seu chefe está lá para dar resultado, ele não está lá para fazer amizade. O Santos é hoje um feudo cheio de amigos que se protegem e se blindam nas coisas ruins que acontecem dentro de campo. O Kleber Xavier fez o primeiro jogo dele ali. Eu não vou cobrar que ele tivesse que apresentar um futebol absurdo, ser um cara super inventivo e ter mudado a cara do Santos com 2 treinos. Mas se o jogo de ontem contra o CRB não ligou um alerta nem vermelho, roxo na cabeça dele, e se ele não fizer mudanças significativas para o jogo contra o Grêmio, esquece, já vai cair. Não tem outra solução. Se no próximo jogo ele voltar com o Gil na zaga, se em algum momento do jogo ele colocar o Léo Godoy, se ele achar realmente que o Aderlan é solução para alguma coisa, que muita gente falava que o Aderlan virou o Carlos Alberto Torres, né? Quando estava fora. Agora que está jogando, já é um lixo de novo. Se ele acha que o meio de campo com Schmidt e Pituca vai resolver alguma coisa, e se ele acha que manter Guilherme e Veron é uma boa ideia, ele já tem 7 erros de cara com 2 jogos dentro do Santos. 7 jogadores que são incapazes de jogar pelo Santos atualmente. Vou fazer aqui para não dar problema político. 7 jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Santos. Ah, mas alguns deles são líderes do elenco. Então, meus amigos, nós temos que procurar líderes novos. Porque é inadmissível que um menino como o Matheus Xavier entre no jogo ontem e com 5 minutos ele faça mais do que o Gabriel Veron na temporada inteira. É impossível imaginar que um menino como o David Washington consiga entrar no ataque e dar uma dinâmica melhor do que o Tiquinho Soares. É triste de ver o Roleiser tendo que carregar esse time sozinho e você falar assim, parece que é um adulto jogando com criança, porque ele faz uma jogada e os caras não conseguem acompanhar. Se eles não conseguem acompanhar o Roleiser, imagina o que é para eles acompanhar o raciocínio do Neymar. É inacreditável que a gente esteja em maio, vice-lanterna do Brasileiro e basicamente eliminado da Copa do Brasil, porque se vocês têm a esperança de que algo mágico vai acontecer para o jogo de volta, que é daqui 20 dias, esquece. Esse time ontem tem que agradecer a Deus por não ter sido eliminado ontem dentro de casa. Não fosse o Brasão. Não dá para o Kleber Xavier se manter no cargo se ele não tomar decisões difíceis. Isso é parte
do trabalho de um líder. Ele não precisa escorraçar ninguém, ele não precisa humilhar ninguém, ele não precisa vir a público e falar que os jogadores não servem. Isso já está claro para todo mundo. E vou falar mais. Se ele muda esse time contra o Grêmio, tirando esses caras, perde o jogo, mas o time reage, o time briga, o time luta, eu arrisco a dizer que o Santista sai mais confortável do que se for com esse time de novo lá pro Sul, ganhar o jogo e respirar por um tempo determinado. Que é isso que o Santos está fazendo. O Santos vai mal, respira. O Santos vai mal, respira. E nessas respiradas, a diretoria, o seu Marcelo Teixeira, que só dá entrevista na boa, o seu Marcelo Teixeira que acha que não precisa falar, o seu Pedro Martins, que só sabe falar em coletiva, só sabe falar com o microfone na frente, sentadinho na sala de imprensa. Cadê ele para botar a cara? Cadê ele para defender esse elenco que foi ele que montou? Cadê ele para falar que vai tomar decisões fortes dentro desse time? Não existe. Não existe porque são um bando de frouxos. Do cara que é presidente do clube até o último cara desse elenco. Dos líderes do elenco, para ser justo. O Brasão salvou. O Brasão talvez seja a coisa mais consistente, o jogador mais consistente que a gente tenha no ano. Ontem era para ser uns 3-1, 4-1 pro CRB, dentro da Vila. Ele salvou o Santos, salva o pênalti ainda. Nossa senhora, é triste, é triste. O Roleiser é o outro cara que sabe jogar bola. E só. Os outros 9 não têm ideia do que estão fazendo lá. Podem ser voluntariosos como o Escobar, podem ser técnicos e tentando ajudar ou viver de fome igual o Tiquinho. Mas, cara, esse time aí não tem nada. Como é que o Rincon, com 37 anos, ele entra no segundo tempo e ele consegue organizar mais um meio campo do que o Pituca e o Schmidt? O Pituca e o Schmidt trotam em campo. Eles não jogam a bola pra frente, eles jogam a bola pra trás. O Gil ontem foi um absurdo. O Gil era pra ter saído. Assim, eu só não torci a favor daquele pênalti entrar, porque isso encerraria a carreira do Gil. A carreira do Gil, se o Santos fosse um clube sério, ontem a carreira do Gil, no dia do trabalho, ele tinha feito o seu último dia de trabalho como jogador de futebol em campo. Porque o que ele faz naquele jogo não é só o lance do pênalti, não é só a entregada no primeiro gol, tem uma outra hora que ele larga o cara e abre os braços assim, e o cara quase faz o gol, porque ele fica esperando, sei lá o que, impedimento, alguém marcar alguma coisa porque ele não consegue chegar na bola. Tem que testar o Luan Pérez. Tem que tirar. E se esses caras são tão líderes assim, eles enxergam esse tipo de coisa. Guilherme saiu no intervalo, que todo mundo aplaudiu, ficou feliz. Ele saiu por conta de lesão. Ele não saiu por conta de opção. Mas não pode jogar, não pode voltar. Aproveita a lesão. Se a lesão do Neymar dura 6 meses, a dele tem que durar 3. Se o Soteldo volta, o Soteldo tem que jogar ele no meio. O Soteldo tem que jogar de meia junto com o Roleiser, que está sozinho ali, se fudendo na frente de todo mundo. Olha, é muita coisa errada. O Kleber Xavier pegou uma bomba. É muita coisa para ele carregar. Ele vai ter que ser muito bom para ele sobreviver até a parada da Copa. E por isso que quando a gente pedia o Sampaoli, a gente pedia esse tipo de perfil de técnico. Ele ia chegar, ele ia blindar o vestiário. E por blindar o vestiário é quem tiver que sair de acordinho, que tem acordinho com o diretor, com o presidente, com o CEO, se tiver que sair do time, vai sair, porque quem manda ali é o Sampaoli. O Kleber Xavier não vai ter peito para fazer isso. Se ele não mudar o próximo time, se ele não mudar para o próximo jogo contra o Grêmio, seja esquema, formação que eu falo, os 11 principais, acabou o trabalho dele ali. Talvez você esteja vendo a menor playlist do meu canal do Santos, que é da Copa do Brasil 2025. Ela vai ter acho que 3 episódios. Um que eu falo sobre o adversário que foi escolhido para o Santos, um do pré-jogo e esse agora do pós-jogo. Talvez tenha um quarto, que vai ser o jogo de volta, que pode ser o último. A chance dessa playlist ter 4 vídeos é enorme. E é enorme porque esse bando de jogador vagabundo que o Santos tem se contenta com esse mínimo que eles fazem. Eles acham que por ter voltado o Santos para a Série A, eles estão na história do Santos. Eles fazem parte da história do Santos. Eles não fazem. Eles serviram para um propósito. Deveriam ter sido todos desligados ao final, agradecendo pelos serviços prestados e tudo de bom para todo mundo, e a gente recomeça a vida.
Marcelo Teixeira não foi homem o suficiente para fazer isso. Se fechou e acreditou em cima de um projeto que está fadado ao fracasso e tem todos os capítulos desenhados para dar errado. E vai dar errado, porque não vai ser alguém como Kleber Xavier, que nunca treinou um time na vida, que vai conseguir fazer isso. A única coisa, para falar que tem alguma coisa de positivo, é que o Santos estava bem desfalcado, mas nem isso justifica você quase perder um jogo de goleada dentro de casa para um time da Série B. Tem muita coisa errada e o Santos não tem perspectiva de melhora. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.